Coisa boa aqui no conteúdo de hoje. Bom, já dei as boas-vindas. Meu nome é Laísa Sepúlveda. Para quem não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez. Eu sou especialista em emagrecimento feminino e já ajudo mulheres há mais de 3 anos a aprender a treinar em casa e obter os resultados tão esperados aí que muitas começam e param ou iniciam na academia e não dão continuidade porque não se adaptam a este ambiente. E então, por isso eu decidi construir esse evento dividido em aulas, né? Abordando um conteúdo a cada dia, até porque é muita coisa para poder ensinar e para passar para você em apenas um dia, em algumas horas. Então eu fragmentei em 4 aulas diferentes, né? Na aula de hoje eu especifiquei principais erros que vocês podem estar cometendo aí no decorrer do seu processo ou das tentativas que você fez e se frustrou. Bom, você precisa entender que alcançar os seus resultados pode ser dentro de casa, você não precisa sair de casa, encontrar um estacionamento lotado, um engarrafamento insuportável nos dias que a gente tem vivido hoje. Então, assim, o que a gente mais precisa ter é uma economia de tempo e por isso a gente consegue conciliar os treinos em casa, atendendo aí nos melhores horários, nos seus melhores dias. Existe uma flexibilidade muito maior para quem treina em casa. E muitas, inclusive, se questionam, não tem resultado, não dá para ter resultado. Mas hoje você vai entender os seus erros, vai olhar o que você pode estar cometendo, porque o que a gente vai entender hoje aqui, treinar em casa, você também consegue emagrecer de 2 a 15 quilos, treinando com materiais adaptados e num período curto de 3 a 12 meses. E sim, isso é possível sim. E não sou eu que vou falar que é possível, tá? Tem muito mais pessoas envolvidas aqui na aula de hoje que vão confirmar para você que tudo isso é possível. Estava com 64 quilos, hoje já estou com 59, foram 5 quilos. Eu perdi medidas, mais 4 quilos. Tive ganho de massa muscular, perca de gordura e perda de medidas também. Foram 30 dias que eu perdi 4 quilos. Foram 15 quilos perdidos. Em pouco tempo eu consegui perder 2 quilos. 15 quilos que eu perdi. Maravilhosas, né, gente? Então não vem com essa de que é muito difícil para você, sendo que muitas também têm a mesma característica, a mesma correria do dia a dia que tantas outras aí do outro lado da telinha que estão ouvindo aqui, tantas mulheres maravilhosas que realmente conseguiram alcançar o início, o meio e o fim mesmo do processo que elas buscavam. E olha, isso daqui é muito bom de ouvir, né? Mas, infelizmente, nem só de flores, né? De notícias boas, de coisas boas a gente vive, né? E, infelizmente, eu trago coisas ruins aqui também. É de fato assustador os dados que eu venho mostrando aqui nessa apresentação de hoje. São dados realmente reais, dados do IBGE, onde mostram um aumento muito grande de 2002 até os dias de hoje. E essa estatística, ela está direcionada para o público feminino. Aqui a gente tem até uma comparação de como é maior o público feminino em questão do excesso de peso para o público masculino. Então hoje, 6 em cada 10 brasileiros, né, generalizando, tanto homens quanto mulheres, 6 estão com excesso de peso ou então já dentro do quadro de obesidade, tá? Isso não é assim fictício, isso é muito real. E estatísticas mostram que isso não mudar, se isso não mudar hoje em 2030, esse número tende a duplicar. E ainda dando continuidade aqui dentro desse quadro de estatística, a prevalência desse excesso de peso em nós mulheres começa a partir dos 25 anos. Então, se você já está aí dentro dessa estatística, né, de faixa etária, pode ser que você esteja já dentro dos 25 anos, já entrando para um excesso de peso. Então, precisa já, olha, se alertar, porque a partir dessa idade, nosso metabolismo ele tende a ser o que mais lento. Então, é preciso a gente já ligar os sinais de alerta para a gente começar a virar essa chave e mudar já alguns hábitos e alguns pensamentos.
E dentro ainda do que é real, tá? E é assustador. Vocês podem até olhar com calma, eu não vou ler todas essas mensagens, mas eu trabalho dentro da área da saúde, né? Eu sou profissional de educação física e é de fato que eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres falando que está acima do peso, está hipertensa, está com obesidade, não se sente bem com o corpo. E vocês podem ler aqui, tá? São mulheres totalmente diferentes, características diferentes, rotinas diferentes. Uma diz que estou muito gorda, me sinto feia, me odeio. Isso é já uma pessoa que está começando a ficar deprimida, né? De se odiar. Outra está acima do peso há mais de 3 anos, tentou diversas vezes. Mas uma mensagem aqui que eu quero colocar para vocês é um áudio curtinho, inclusive, e esse áudio impactou muito comigo. O sonho é estar no meu peso normal e não ter problema nenhum com isso, não ter complexo. E vai lá, e estar bem comigo mesma, para mim, para o meu marido, para as minhas filhas. Bem pequenininho, tá? É um áudio até maior, mas eu frisei exatamente essa parte que ela diz que o sonho dela não é ser magrela, é de voltar ao peso normal dela. Para quê? Para ela curtir as filhas que são pequenas, para ela curtir o marido e para ela se sentir bem novamente. Então, é a realidade de muitas mulheres, até mesmo no período de pós-gestação ou durante a gestação, que ganham muitos quilos e não conseguem voltar ao normal. Então, assim, é um choque de realidade que eu quero trazer para vocês, tá? Isso está muito perto de nós. A gente, às vezes, só se liga depois que já passou muito tempo e vamos estar já num estado de dificuldade para poder alcançar algum resultado. Então, dá tempo da gente começar isso para ontem. Bom, e você também deve estar aí pensando que, são só mulheres, mas são só mulheres que já são mães, que já passaram por um processo de emagrecimento, engordaram novamente. Eu não sou mãe, eu trabalho fora o dia inteiro também, por muitas horas, fico muito cansada. Ou então eu sou mãe e não tenho com quem deixar o meu filho. Ou então, eu odeio academia, não tenho tempo para me deslocar. Bom, não é só dentro da realidade de mãe que você, mulher, vai ter dificuldade, certo? Vão ser todos esses motivos aí que eu coloquei até em destaque, porque você pode estar aí desse lado e pode pensar assim, mas ela tá falando isso, né, que só serve para quem é mãe. Então, só tem um resultado para quem realmente tem a disponibilidade ou vontade de treinar em casa e tem totalmente direcionamento só para mães. Eu posso afirmar para você que mulheres com todas essas características, pode ser alguma das de vocês também, se encaixam nesses mesmos objetivos e que tem também uma rotina tão extensa e tão cansativa quanto de outras que passaram aqui no início dessa aula. Professora, eu trabalho de 8 da manhã até 10 horas da noite. Eu nunca fui muito fã de academia, nunca fui muito fã de frequentar academia. E eu optei por treinar em casa por praticidade, facilidade no meu dia a dia, por ser muito corrido. Eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque eu nunca tinha feito atividade física antes. De verdade, eu não acreditava que em casa a gente podia fazer isso, né? Que em casa desse esse resultado. Pra mim, que não faço atividade física, eu consegui fazer, sabe? Que esse era um dos meus medos, não consegui executar os exercícios. Não tinha rede de apoio, eu sou mãe, eu fazia com a minha filha em casa, nos horários que dava. A gente acabava fazendo família, se divertindo. Estão entendendo que é nítido que cada um tem uma rotina diferente, que um tem uma flexibilidade em um momento e outra em outro, e não tem por que você colocar desculpas, às vezes, em ter 2 filhos, ou porque trabalha mais de 10 horas fora. Cada uma vai se encaixar dentro do seu melhor tempo para realmente colocar aquilo como prioridade. Bom, e além de trazer todas essas mulheres como grandes inspirações para mim e para vocês aí, eu preciso trazer a história de apenas uma. E de certa forma, né, tudo tem um começo. Toda a história ela é construída com um protagonista. E vocês precisam conhecer um pouquinho da história da mulher que eu vou contar aqui hoje. A princípio, antes de eu conhecê-la, né, eu sempre fui professora de academia e eu sempre atendi mulheres, né? Por coincidência, muitas buscavam o objetivo de emagrecimento. Sempre foi o meu público fiel, né? Elas sempre queriam alcançar esse resultado. Porém, eu observava que essas mulheres, elas não ficavam mais de 1, 2 meses na academia. Elas se sentiam muito
dispersas, não tinham vontade de continuar naquele ambiente. Então, elas sempre, quando saíam, e justificava da maneira que tinham filhos pequenos ou não tinham com quem deixar, ou se sentia mal naquele ambiente, ou então não se sentia bem para vestir certas roupas ali e que todo mundo olhava para elas. Então, de certa forma, era um ambiente desconfortável, e eu observava que esse público nunca ficava mais de 1 ou 2 meses naquele ambiente. Bom, e nesse meio tempo aí, entre 2019 e 2020, eu conheci a Daniela em uma das academias que eu trabalhava, né? Na época ela tinha 38 anos, era recém-casada, uma moça loira, linda, muito simpática. E recém-casada ela já tinha um bebê também de 2 anos. Foi exatamente nesse período de pós, né, pré e pós-gestação, ela engordou 15 quilos. Muitas conseguem voltar ao seu peso normal com um pouco mais de facilidade, mas no caso dela, ela não conseguiu. E isso acabou abalando muito a sua estrutura, né, de se olhar e não se reconhecer, ou de se sentir mal ali no seu casamento. E nesse início de conhecer o aluno, a gente passa pelo processo de anamnese, onde a gente faz certas perguntas. E só nesse momento eu já percebia uma mulher triste, deprimida, que não se gostava mais, não se curtia mais, e naquele momento a energia que ela tinha era para depositar para o seu filho. Então ela já fazia algumas observações ali de não estar se sentindo feliz naquela fase. Bom, então nitidamente, né, eu me aproximei dela, já percebia alguns sinais ali de uma pessoa começando a ter depressão, né? E já tinha uma troca de informação entre mim e ela. Nessa época já era de uma virada de 2019 para 2020 e infelizmente, né, por consequência teve a pandemia. E o que aconteceu? Todas as academias fecharam, nós inclusive ficamos assim sem saber o que fazer, como direcionar os alunos, e foi nesse período aí que eu tive a ideia de conduzir essas alunas que já estavam há mais tempo, já tinham começado, né, estavam nessa busca do emagrecimento por grupos de WhatsApp, né, conduzindo com treinos, com vídeos curtinhos. E aí eu lembrei da Daniela, que ela já estava um tempo ali, um período na academia. Fiz o convite a ela, tanto ela quanto a irmã, que treinavam juntas, e ela não quis, não aceitou, e a irmã veio junto e deu continuidade com a atividade. No decorrer do tempo, eu fui questionando a irmã dela: cadê a Daniela? Por que ela não começa junto com você? Vocês treinam juntas, né? E ela começou me passando um feedback de que ela não se encontrava muito bem, já estava muito depressiva, já fazendo alguns acompanhamentos, tomando alguns remédios. E no decorrer deste processo, ela já bem mal, numa fase bem ruim, ela tentou tirar a própria vida, não levando em conta que tinha um bebezinho de 2 anos que era 100% dependente dela. E nesse contato meu com a irmã dela me contou isso, e eu fiquei assim, extremamente sem saber o que fazer, o que falar, como ajudar. Graças a Deus, isso não chegou de fato, né? Ela não chegou a tirar a própria vida, pois ela apenas tentou tirar, e teve ali ajuda de pessoas, tanto da família quanto dos profissionais, para poder tirar ela dessa situação. Bom, meses depois se passaram e ela me procurou e realmente tomou a iniciativa de treinar junto com a irmã dela, dando esse pontapé inicial. A irmã dela foi uma peça fundamental, e nós ali juntas, de certa forma, né, um grupo de apoio, junto com as outras meninas também do grupo, uma incentivando a outra. Ela hoje se encontra uma pessoa 100% ativa, ela com certeza valoriza muito mais a vida, né? Valoriza muito mais o tempo de estar com o filho dela, aproveitando cada momento da fase dele. E tudo isso precisou acontecer justamente para ela ter essa virada de chave. O grande motivo da vida dela foi o próprio filho. Olhar para ele e ver que ele era um serzinho totalmente independente dela e que precisava realmente 1000% da sua energia. E foi quando tudo começou a acontecer na vida dela, e ela decidiu tirar qualquer possibilidade de tirar a sua própria vida, e continua até hoje firme e forte na atividade. Então eu preciso sempre dar uma ênfase na história dela, porque ela foi realmente
uma virada de chave para mim, né? De conscientizar mais mulheres, de poder trazer mais mulheres para perto, de valorizar a sua saúde mental, física, bem-estar. Isso tem que ser o seu primeiro pilar, porque tantos outros que dependem de você, se você não estiver bem, você não vai conseguir estruturar uma boa família, uma boa educação para os seus filhos, né? Conseguir evoluir na sua vida pessoal, profissional. E de fato, isso fez muita diferença para mim, para hoje estar aqui com vocês. E você pode estar se perguntando, porque a história da Daniele não se enquadra com a sua, né? Você não passou por um processo de depressão, de tentar tirar a própria vida, né? Graças a Deus não precisou chegar até aí, mas você pode às vezes se encaixar com a própria história da Michelle. Você pode até às vezes se vestir, se olhar no espelho e não gostar daquilo que você está vendo, porque você sabe da onde você veio e até onde você chegou, né? Poxa, eu vestia X e hoje eu visto Y. Então isso às vezes frustra nós mulheres. E isso não acontece só com uma, duas, né? Eu vou mostrar um pouquinho da Michelle, porque você pode olhar para ela e ver que se encaixa com tudo que você pode estar vivendo hoje. Olá, meu nome é Michelle Mota. Eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, eu nunca fui muito de fazer atividade física, né? E por conta disso, a gente, também por ter filhos pequenos, a gente acaba não se cuidando tanto. Você que é mãe vai me entender. E eu fui me desleixando um pouco e acabei não me gostando mais, eu não tava conseguindo me olhar muito no espelho, tirar fotos, nem pensar. E aí eu falei, gente, eu preciso tomar a decisão de mudar a minha vida, mudar essa situação. E pra mim, que não faço atividade física, eu consegui fazer, sabe que esse era um dos meus medos, não consegui executar os exercícios, mas tive um resultado maravilhoso. Eu tava com 64 quilos, hoje já estou com 59, foram 5 quilos. Continuo executando os exercícios que eu quero pra vida. E mesmo que você não seja mãe ainda, tá? Não precisa ser mãe, às vezes, para você se olhar e ver, poxa, como eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bonita, não me sinto confortável em vestir essa roupa, ou gostaria realmente de se sentir bem em determinada roupa que naquele momento você não vai conseguir vestir, não vai te fazer bem. No caso da Michelle, ela já é mãe de 2 bebês, dentro de uma rotina assim, puxada de filhos, né? Ela conseguia encaixar a rotina dela 11 horas da noite, 10h30 da noite para fazer os seus treinos. Ainda às vezes tinha o neném acordado e ela conseguia fazer e olhar ao mesmo tempo. Então isso parte de você, realmente de você querer mudar, né? E fazer por onde. Então, abrace a história da Michelle como uma pessoa que possa inspirar você a alcançar o que você almeja muito esse ano. Bom, gente, lembrando que essa é a nossa primeira aula, tá? E para dar início à nossa programação, você precisa assistir a aula de hoje e na aula de amanhã você dar continuidade. Todo esse contexto de programação faz sentido, uma aula se conecta à outra. Então, amanhã falaremos sobre pontos ali que são bem específicos para a gente já sair dos erros e colocar em prática os acertos. Vamos agora dar continuidade, porque nós vamos colocar em ênfase os principais erros da aula de hoje que você comete. E a gente não precisa ir muito distante para a gente entender os principais erros, tá? Você deve estar pensando assim, nossa, ela vai falar que eu preciso executar X exercício aqui para poder realmente emagrecer. Ou ela vai falar que eu preciso fazer tanto tempo de caminhada certinho, exato, correr a distância tal para poder realmente emagrecer. E não é bem por aí, tá? A gente vai começar quebrando os tabus do emagrecimento, mas falando as principais vertentes que levam você a sempre errar e é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que tá cometendo um deslize de um lado, sendo que o básico a gente não tá fazendo. E o primeiro tópico aqui da nossa aula vai ser a falta de planejamento e metas realistas. A Laísa vai falar que eu tenho que treinar 5 vezes na semana, vai falar que eu tenho que treinar 1 hora por dia. A princípio, isso nem é planejamento, tá? Planejar é você determinar algo. Você quer o que esse ano dentro da sua performance, né? Emagrecer? É hipertrofia? É sim. Nós estamos no mês 4. Dá tempo
Dá tempo se você começar para ontem, né? Porque nada vai cair do céu. Então, planejar é primeiro você determinar aonde você quer chegar. Eu quero construir uma casa. Eu consigo construir uma casa hoje com 1 semana, 2 semanas? Não. Então eu sei que é uma meta irreal. Eu preciso traçar coisas que são reais e mais fáceis de serem alcançadas. Quanto mais difícil, mais fácil de eu me frustrar e querer desistir. Então hoje eu conduzo sempre de uma maneira flexível o meu planejamento, né? Olha, se eu preciso treinar 5 vezes na semana para emagrecer, quais são os meus melhores dias e os meus melhores horários? Nem sempre os meus dias vão bater naqueles mesmos horários, então eu preciso flexibilizar para aquilo. Eu não consigo treinar 5 vezes na semana, eu consigo treinar 3. Então, quais são os horários que eu preciso priorizar ali para poder separar para mim? Isso é um planejamento, mesmo que eu não consiga colocar em prática, mesmo que ele ainda passe por algumas mudanças e algumas alterações. E metas realistas? Metas realistas é eu realmente traçar algo que é alcançável, né? É o que eu consigo alcançar dentro de um curto período, né? Sabemos que temos metas a curto e longo prazo. Então, se eu engordei 15 quilos, 20 quilos, em 2 meses eu vou conseguir alcançar? Será que vai ser tão fácil assim? Será que eu não vou precisar sofrer demais para alcançar esse resultado que eu quero? E quando eu alcançar, será que eu não vou retornar para ele? Por alguma falha? Por algum deslize? Então, a gente precisa juntamente, né? Tanto você que quer alcançar, quanto a pessoa que vai te conduzir, alinhar muito bem a estrutura para não acontecer as falhas, a desistência, as frustrações, porque isso acontece quando você exagera demais em algo que não é no momento certo. Então, trace aí quanto que você quer perder no seu emagrecimento até final do ano. Vamos fazer uma escala de quanto a gente consegue mensalmente. Isso realmente é algo mais estruturado, mais elaborado para a gente conseguir alcançar e não se frustrar. Partindo agora pro segundo tópico, que por mais bobo que você olhe e pareça, é um dos que fazem a grande maioria parar de treinar, parar de ter a constância do emagrecimento. Gente, não é fácil. A aula de hoje não é para falar que vai ser fácil, senão eu nem precisaria fazer aula. Eu quero mostrar para vocês que os primeiros passos a darem começa aqui, porque aqui é que vai mandar pro resto do corpo, né? Fazer acontecer. Então, esse segundo tópico é muito real dentro de qualquer espaço de academia ou qualquer espaço presencial que você tem que se deslocar e não tem realmente uma estrutura planejada para você que busca esse resultado. Primeiro vamos entender o que são treinos monótonos, né? Olha pro carinha aqui no cantinho, ele já diz tudo pela cara, né? Ele tá super satisfeito ali, fazendo aquelas repetições da rosca direta, né? Então, para começar, treinos monótonos são treinos chatos, treinos repetitivos, que te levam até querer desistir. Então, você ir num lugar onde você tem que se deslocar para poder fazer a mesma coisa todos os dias, as mesmas repetições todos os dias, o empurrar ou empuxar da mesma forma todos os dias. Isso é um saco. Qualquer um vai querer desistir. Então, treinos chatos assim fazem grande parte dessas pessoas a realmente abrir mão do que elas querem alcançar. E outra coisa, falta de variedade nos treinos, nos objetivos. O aluno ele quer ser desafiado, ele quer saber até onde ele consegue alcançar. E isso se torna um treino monótono, quando você passa a repetir mais do que explorar mais. Como diz aqui, pode diminuir a motivação. Então, uma pessoa menos motivada, ela não vai querer dar continuidade ao que ela se propôs a começar. Vamos partir agora para o nosso tópico 3, tá? É lógico que eu ia falar sobre isso, né?
Lógico. A alimentação e a hidratação. Primeiro que a alimentação e o treino, eles, pra mim, são os... Não tem nem qual é mais, qual é menos importante, tá? Eles são amicíssimos, tá? Um do lado do outro são os principais pilares do emagrecimento. E a hidratação ela também não tá muito distante disso, porque a hidratação é o que vai fazer o nosso organismo absorver mais nutrientes, jogar fora aquilo que a gente não precisa, trabalhar com mais funções dos nossos órgãos. Então ela também não é descartável. Então, falando um pouquinho da hidratação, é necessário sim você ter o entendimento que existe uma quantidade mínima de água que você precisa consumir durante o dia. Isso eu ensino para todo mundo, tá? Vou ensinar aqui para vocês, se vocês quiserem, podem dar um printzinho nessa tela, porque aqui embaixo tem um cálculozinho. Esse cálculo você pode estar usando aí. Para que serve esse cálculo, Laísa? É para você saber o mínimo de água que você deve tomar no dia. Será que você está conseguindo beber ali o seu mínimo de água? E o mínimo de água, gente, que eu digo, é pelo menos o básico para o seu organismo estar trabalhando bem ali. Intestino, os órgãos recebendo os nutrientes que a água leva até a corrente sanguínea. Então, você precisa entender o básico do que você precisa estar consumindo ali de ingestão de água. O que você vai fazer? Vai pegar o seu peso de hoje. Tem um exemplo aqui embaixo, que é o peso de 90 quilos. Vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35 ml. E 35 ml na fórmula é 0,035, tá? Então, esse número que deu aqui na frente, 3,15, é equivalente a 3 litros e 150 ml, tá bom? Então, você precisa fazer esse cálculo com esses zeros e a vírgula no lugar certo para dar a sua quantidade mínima de água. Ah, posso passar essa quantidade mínima? Pode, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, vai te fazer até melhor. Você vai ter mais saciedade de fome, não vai querer estar comendo toda hora quando você ingere uma quantidade de água bonitinha, certinha do dia. Vai conseguir estar fazendo a digestão mais rápida, vai conseguir absorver mais rápido os nutrientes, vai conseguir ir mais vezes ao banheiro, então vai jogar mais toxina fora, consequência a isso, vai tirar mais retenção de líquido, o intestino vai ficar funcionando direitinho. Então aí, um dos pontos que a água vai te beneficiar. E falando sobre a alimentação agora, o básico da alimentação que você precisa saber, tá? E nem precisa ser nutricionista. Existem algumas maneiras de você pecar na alimentação. A Laísa vai falar que é comer besteira, né? Comer doce demais, hambúrguer, lógico, né, gente? Além disso ser um excesso, você tá comendo excesso só de coisa porca, coisa ruim, coisa pesada. Ah, então não posso comer nunca mais. Traça ali alguns dias para você se dar o luxo de comer aquilo que você gosta, que tem prazer de comer. Não é chegar numa segunda-feira porque não fez a comida durante o dia e vai pedir uma porcaria. Ou numa quarta-feira porque ficou com preguiça de ir no mercado e comprar coisas para fazer a sua refeição mais balanceada. Então, traça ali, tipo, vou tirar um dia do final de semana, ou então tem uma data atípica, um aniversário, uma programação especial, e aí você foge daquela rotina mais saudável. Isso daí é uma das maneiras que você acaba pecando, né? Mas nem levando em consideração isso, vamos dizer que tá todo mundo bonitinho aí, né? Fazendo uma alimentação balanceada. Se você pensar comigo, há duas maneiras de você pecar, né, em excessos. Você peca em excessos fazendo boas refeições, né? Ou seja, comendo demais. E você também peca em excesso comendo de menos. Então tem duas imagens aqui na tela. Uma delas é até um prato com ervilha. Imagina você fazer uma dieta com baixo teor calórico, ter que treinar durante o dia, porque você precisa emagrecer, ter que trabalhar, ter que cuidar do seu filho, ter que fazer assim centenas de coisas que a gente sabe que é uma correria, nosso dia a dia. Então você acha que comer ali um pratinho com umas folhinhas, com umas sementinhas, vai te dar energia suficiente para fazer o básico? Não vai nunca. Você vai passar mal, de fato, você vai ficar fraca, o organismo vai continuar lento.
não vai processar o básico que ele precisa, né? Os órgãos precisam de nutrientes, então ele não vai ter nem básico para funcionar normalmente. Então isso daí é pecar de forma negativa, né? Você tá ingerindo muito menos do que você precisa. Pecar em excesso também na quantidade de coisas boas. Ah, mas eu tô fazendo uma alimentação boa, tô comendo arroz, frango, feijãozinho, saladinha, e você acha que para consumir esses alimentos que são típicos de uma alimentação saudável, balanceada, quando você come em excesso também é bom? Por quê? Tudo vai retornar pra gente em gordura, em açúcar, né? O carboidrato, quando ele é transformado pós a digestão, ele se torna açúcar no sangue. Então, há uma dosagem certa que vai equivaler ao que você precisa para se manter em atividade, treinar. E para isso existe o quê? O déficit calórico, né? É você consumir uma quantidade menor para dar continuidade com a sua vida diária, com suas atividades físicas, né? Por isso acontece o emagrecimento. Mas não comer de tudo e mais um pouco, achando que por ser saudável tá tudo certo e tá legal. E não é bem assim. Então não pequem nos excessos, né? Nas extremidades. Nem a mais e nem a menos. Por isso a gente precisa sempre de um acompanhamento de um profissional para poder entender a quantidade certa, porque, para onde vai e dentro do seu objetivo. Por isso que eu tô falando para você, me acompanhe na aula 4, que vai ser a aula de quarta-feira, porque os tópicos da aula 1, eles vão se encaixar com a aula 4. Então, quando eu vou falar da alimentação, vai ter a parte prática ali, onde eu vou mostrar detalhe por detalhe, e vocês vão entender um pouco mais da aula 1. Então, vai ser muito relevante você se conectar com a próxima aula. E agora, o nosso quarto tópico, tá? Lógico que eu ia falar do exercício físico. Até porque é minha grande paixão, né? Atividade física, exercício físico. Eu não consigo ficar parada. Então, só estar aqui nessa cadeira já é um grande desafio para mim. Eu preferia estar ali em pé, me movimentando. Mas, falando agora de exercício físico, temos também um ponto negativo e que você pode pecar por nem saber, tá? Pecar por falta de informação, pecar por falta de um profissional que te oriente da maneira certa, te mostre, te explique. E outra, vocês têm toda a liberdade de questionar. Então, vocês podem questionar o profissional que te orienta, que te acompanha. Por quê? Mas para quê? Para você realmente ter entendimento do seu objetivo com aquilo que você está fazendo. E não perder tempo, né? E realmente fazer com mais gás, com mais vontade. E esse tópico aqui eu separei para vocês porque poucos têm conhecimento disso. Quando eu coloquei aqui excesso de exercício físico, não é para dizer a você que, então, como que eu vou saber se eu tô pecando no excesso, né? Então, eu não vou fazer. E não é assim, né, gente? Excesso de exercício físico é você repetir os mesmos treinos todo dia porque você gostou muito daquele treino. Ou então porque você quer logo emagrecer e quer ganhar mais coxa, e aí você pensa que tem que fazer treino de perna todo dia, ou então fazer superior todo dia porque você gosta demais de exercícios de superiores. Não é bem assim, isso daí é pecar por excesso. Você precisa sim gerar um descanso para o músculo, da mesma forma que a gente precisa dormir para acordar bem com energia. O músculo não é diferente, tá? Ele não pensa, mas a gente pensa por ele, mas ele precisa de uma recuperação ideal, até mesmo para a gente evoluir no nosso objetivo. Não é diferente dentro do emagrecimento, tá? E outra coisa, excesso de exercício físico também é específico para iniciantes, intermediários, avançados. Se você é um iniciante, está começando agora, vai se encaixar no exercício de alta intensidade? Não vai passar mal, não vai dar continuidade, vai ficar desestimulado. Se você é intermediário, vai se encaixar no exercício de um aluno que é mais avançado? Também não vai passar mal, não vai se adaptar. E se você é avançado, você não vai se adaptar em um treino de iniciante intermediário, né? Não vai ser compatível com a sua evolução. Então, por isso, você pecar em excesso de exercícios não precisa ser somente em treinos repetitivos, né? Do que você gosta, ou trabalhar o mesmo grupamento muscular.
é também pecar em níveis diferentes, né? Você precisa saber qual é o nível que é mais específico para você, que vai te atender naquele momento, em qual momento você vai evoluir para o próximo. Isso é muito importante. Quem vai saber lapidar isso daí vai ser o profissional que vai estar te orientando. E vale a pena você questionar, você ter curiosidade. Agora, dentro ainda desse entendimento de exercícios, né, que vocês precisam conhecer e precisam aprender, existe sim exercícios que não fazem emagrecer, sabia? Exercícios que nesse momento, nessa fase, não vão ser interessantes de vocês trabalharem. Um exemplo disso são exercícios isolados. E o que são exercícios isolados? Se você participar da aula 4, você vai entender até mais na prática do que são exercícios isolados, né? Eu vou estar mostrando ali a diferença de isolados, a diferença de exercícios combinados, integrados, e aí você vai ter uma visão do que são exercícios mais interessantes para você agora. Às vezes você não está nem tão acima do peso, mas você quer realmente reduzir ali 5, 6, 7 quilos. Esses exercícios introduzidos da maneira certa ali no seu planejamento vai fazer uma super diferença em 1, 2 meses. Então vale a pena você ter esse conhecimento do que são exercícios mais eficientes. Então, nesse momento e nessa fase, exercícios isolados que trabalham em grupamentos menores não fazem sentido para você. Eles podem entrar como complementos, né? Agora, como principais, você vai para uma academia e faz ali 3 séries de 10 na extensora. É extremamente ridículo. Ou então você vai e faz 3 séries de 12, de 10 no leg press. Você que está acima do peso, excesso de peso, vai emagrecer? Vai, mas em passinho de tartaruga. Vai ganhar resistência, vai ganhar um volumezinho de massa muscular, mas vai ficar ali, olha, por muito tempo no processo do emagrecimento. E se não estiver muito bem alinhado com a dieta, vai ficar muito mais lento ainda disso acontecer. Então, vamos nos atentar aí a ser mais curiosos, a questionar. E outra, essa parte prática dos exercícios mais eficientes a gente vai aprender na próxima aula. Aguinha, né, gente? Vamos lá. E no nosso último tópico é a falta de consistência e paciência, né? Quem é, né, que gosta de esperar, né? Eu acho que grande parte da população, ou todos, posso dizer que se tivesse a opção de cair do céu, né, você pagar alguém para treinar e te dar o resultado, eu acho que tinha muita gente pagando para isso, tá? Eu, inclusive, iria estar até cobrando caríssimo para poder fazer isso, né? Para dar o resultado a fulano ali que eu não gosto de treinar. Mas, infelizmente, conta muito pro seu resultado, né? Falta de consistência, você querer dar continuidade ali no seu processo, né? Querer alcançar, almejar essa sua meta traçada. E a paciência, gente, é assim, um dos dons que muitas pessoas não têm. E é sim um processo mais lento, é um processo que exige muito da sua força de vontade, exige muito de uma consciência sobre aquilo que você está fazendo, né? O profissional ele precisa também ter essa consciência sobre o que conduzir o aluno, onde exigir mais ou menos dele, onde ele pode alcançar. E, infelizmente, muitas pessoas, elas esperam resultados muito rápidos e acabam desistindo porque não tem esses resultados de forma imediata. Eu vou dar um exemplo. Você está 15 quilos acima do peso, mas esses 15 quilos você não ganhou em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes levou até 1 ano para você conseguir extrapolar esses 15, 20 quilos. Então é preciso ter maturidade e consciência de que também não vai ser rápido demais. E se for rápido demais, há um grande risco de você não aguentar, voltar ao peso inicial, como muitas pessoas querem acelerar demais o processo, acabam ou não aguentando ou alcançam e meses depois, poucos meses depois, volta ao peso de antes. E se frustram, não tem esse dom de ir passo a passo, processo por processo, infelizmente.
Então é algo que vocês precisam assim trabalhar a mente de vocês. Não vai ser da noite pro dia que vocês vão dormir e acordar com paciência de alcançar aquilo que vocês querem obter esse ano, né? Quer emagrecer 5, 7, 10 quilos? Não vai ser com tanta facilidade assim de você começar a atividade, começar a acertar na sua alimentação, na sua programação e realmente entender que é com o tempo que isso vai acontecer. E vamos lá, né? Porque a falta de comprometimento a longo prazo pode impedir o alcance das metas desejadas. Então não adianta você assistir todas as minhas aulas da semana inteira, botar no papelzinho a sua organização, sua meta semanal, suas metas ao decorrer do ano, quanto você quer perder, se você não tem um comprometimento. Se você, poxa, vou marcar uma aula com a professora e do nada, tem uma dor de cabeça, uma cólica e cancela. Isso é falta de comprometimento. Você não teve um pouco sequer de força de vontade de ir mesmo se sentindo em dias cansados, em dias sem vontade. Então vamos ser mais comprometidos porque não vai ser fácil, tá? Finalizo aqui o último tópico dizendo que se você quer, você vai conseguir. Mas o processo, ele não é fácil. Ele não vai cair da noite pro dia, ele não vai cair no seu colo. E aqui, né, gente, já finalizando a nossa aula, o que você aprendeu hoje? Além de todas essas mulheres maravilhosas aí, que deram um choque de realidade na gente, em mim, em você, mulheres que me inspiram todos os dias por ouvir histórias, por ouvir feedbacks, né? Tanto a Daniele quanto tantas outras que passaram aqui. Além disso, eu separei a aula em 5 tópicos. Para você que chegou aqui atrasada, caiu de paraquedas, né? Eu sugiro você a voltar essa aula hoje, assistir tudo bonitinho, para você entender o decorrer da aula de quarta-feira, que vai ser a aula 2, e dando sequência às aulas da semana. Então volta lá, assiste a aula de hoje, porque hoje nós falamos aqui 5 tópicos. O primeiro falamos sobre a falta de planejamento e metas. Os treinos monótonos e a falta de variedade foi o tópico 2. O 3, descuido da alimentação e hidratação. O 4, excesso de exercícios sem a recuperação adequada e exercícios ineficientes. E o 5, a falta de consistência e paciência, que foi o que nós finalizamos aqui.